turminha, tudo bem? A Pro tá aqui mais uma vez para contar essa história aqui para vocês hoje. A Pro escolheu este livro, 10 Bons Conselhos de Meu Pai. Esse livro ele foi escrito por João Baldo Ribeiro e a ilustração foi feita pela Bruna Assis Brasil. É um livro da Companhia das Letrinhas. E por que a Pro escolheu esse livro aqui hoje? A Pro escolheu esse livro porque o Dia dos Pais está aí, né? E vocês podem me falar assim, Pro, mas eu não tenho meu pai, eu não comemoro o Dia dos Pais, meu pai mora longe, eu não conheço meu pai, mas não tem problema, né? A Pro também, por muito tempo o pai da Pro ficou muito longe, então eu tinha minha mãe, né? Minha mãe que cuidava da gente como a mamãe e o papai, né? E tinha meu avô, tinha meus tios, então a gente sempre tem alguém que a gente considera como um pai, né? Pode ser um tio, um avô, um padrinho, né? Um amigo. E sempre tem aqueles que dão bons conselhos pra gente, não é? E o João Baldo, ele tinha o papai dele, que dava muitos conselhos para ele. E aí ele resolveu juntar alguns e colocar aqui nesse livro pra gente. Vamos ouvir quais são esses conselhos? Bora lá para a história? 10 bons conselhos de meu pai. Meu pai nunca me deu estes conselhos da forma sistematizada que está aí, mas deu todos, inclusive mostrando como era que se fazia. Acho que ele não se incomodaria por eu passá-los adiante, pois ele também tinha muita consciência política. 1. Não seja tutelado. Não permita que as pessoas resolvam as coisas por você, por mais que o problema seja chato de enfrentar. Não finja que acredita em nada do que não acredita. Não deixe que lhe imponham uma opinião que você está vendo que não pode ser sua. Não seja colonizado. Tenha orgulho de sua herança. Não seja subserviente com o estrangeiro. Não se ache inferior. Como que gostar, fale como gostar, vista-se como gostar, seja como seu povo, não seja macaco. Não seja calado. Seja calado só por educação, até o ponto em que isto não o prejudicar. Se prejudicar, só cale a boca quando deixar de prejudicar. Não seja insolente e não tolere a insolência. 4. Não seja ignorante. Não ser ignorante é um dos mais sagrados direitos que você tem. E se você não usa voluntariamente esse direito, merece tudo o que de adverso lhe acontece. Se você sabe fazer bem o seu trabalho e conduzir corretamente sua vida, você não é ignorante. Mas se recusar todas as oportunidades possíveis para aprender, você é. Se lhe negam o direito a não ser ignorante, você tem o direito de se rebelar contra qualquer autoridade. Não seja submisso. Reconheça suas faltas, mas não se humilhe. Não existe razão na natureza que diga que você tem de ser submisso a qualquer pessoa. Toda tentativa de submetê-lo é muitíssimo grave. 6. Não seja indiferente. Ser indiferente em relação ao semelhante ou ao que nos rodeia, quer você seja religioso ou não, é um dos maiores pecados que existe, porque é um pecado contra nós mesmos, um suicídio. 7. Não seja amargo. As coisas acontecem, aconteceram, ficam acontecidas. Se você for amargo, essas coisas continuam acontecendo.
Construa sempre. 8. Não seja intolerante. Alegre-se com a diversidade humana. Procure honestamente entender os outros. Só não seja tolerante com os inimigos, conscientes e comprometidos com o seu fim. 9. Não seja medroso. Todo mundo tem medo, mas a pessoa não pode ser medrosa. Para viver e fazer, é necessário manter uma coragem constante e acesa. Isso consiste em vencer a própria pequenez e é um dever e uma obrigação para com nós mesmos. 10. Não seja burro. Sim, não seja burro. Normalmente, quando você está infeliz, você está sendo burro. Quando você está sendo explorado, você é sempre infeliz. Oi, turminha. Espero que vocês tenham gostado da história. Os 10 bons conselhos de meu pai. Os 10 conselhos do pai do João Baldo. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles? A Pro vai ler todos os 10 conselhos e vai falar um pouquinho sobre cada um, tá bom? O primeiro conselho aqui do pai de João Baldo, ele diz assim: não seja tutelado. O que ele quer dizer com não seja tutelado? Ele quer dizer assim: não deixe que as pessoas imponham uma opinião para vocês, né? Então, assim, a gente tem que ter a nossa opinião, a gente tem que ter a nossa vontade, né? E ninguém pode impor que a gente pense de uma determinada maneira, não é? Mas assim, claro, com respeito, porque muitas vezes nossos pais, quem cuida da gente, tem uma outra opinião sobre as coisas, né? E eles têm mais experiência, eles viveram muito mais coisas do que a gente, então a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar também a opinião deles, pensar, será que a minha opinião tá totalmente certa, né? Nem sempre também a gente vai pensar que só a nossa opinião tá correta, né? A gente tem que ouvir a opinião dos outros também e respeitar a opinião dos outros. E a gente também precisa aprender a resolver as nossas coisas, os nossos problemas. Então, é isso que ele quer dizer com não seja tutelado, tá? O 2. Não seja colonizado. Então, o que ele quer dizer com não seja colonizado? Ele pede para que a gente tenha orgulho de quem nós somos, né? Então, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, da nossa cultura, e não pode se sentir inferior ao estrangeiro, tá bom? Vamos para a próxima. Não seja calado. Então, o que ele quer dizer com não seja calado? A gente tem que se calar somente por educação, né? Por respeito ao próximo, por educação, mas a gente precisa falar também, né? O que a gente pensa, o que a gente acha. A gente não pode se prejudicar ficando calado, tá bom? É isso que ele quer dizer. E aí ele fala também uma palavrinha aí: não seja insolente e nem tolerem a insolência. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer insolente? Insolente é ser grosseiro, ser malcriado. Então a gente não deve, né? A gente não deve ficar calado, mas também a gente não deve ser insolente. A gente não pode falar de forma grosseira, desrespeitosa, tá? 4. Não seja ignorante. O que é ser ignorante? É quando a gente desconhece sobre algo, né? Quando a gente não sabe sobre algo, a gente é ignorante naquele assunto. Mas a gente pode deixar de ser ignorante, né? Estudando, aprendendo sobre aquilo. Então, aí que ele fala, se a gente faz bem o nosso trabalho, se a gente conduz a nossa vida de uma forma correta, a gente não é ignorante, né? Então, a gente tem que se dar a oportunidade de aprender, tá? Pra gente deixar de ser ignorante. E aqui ele fala assim:
Se lhe negam o direito a não ser ignorante, você tem o direito de se rebelar contra qualquer autoridade. O que ele quer dizer com isso? Se de repente disserem assim pra gente, você não tem mais o direito de estudar. Opa, aí a gente tem que lutar por esse direito, né? Por isso que ele fala, você tem o direito de se rebelar, nesse sentido, tá bom? Não seja submisso. O que ele quer dizer com não seja submisso? Eu posso fazer tudo que um colega me manda fazer, por exemplo? De repente chega um dia que um colega fala assim, vai lá e faz isso pra mim, porque eu tô mandando. Tá certo? A gente pode baixar a cabeça e fazer tudo que um colega manda a gente fazer, mesmo a gente achando que tá errado. Isso não tá certo, né? A gente não pode fazer as coisas por medo, por achar que aquele colega tem uma autoridade em cima da gente, por a gente ficar com medo, né? Se acontecer isso, a gente precisa falar com o adulto, né? Falar com alguém sobre o que está acontecendo, mas a gente não pode ser submisso a esse colega que manda a gente fazer tudo, não é? Próximo. Número 6, não seja indiferente. Então ele fala assim, ser indiferente em relação ao semelhante é um dos maiores pecados que existe, porque é um pecado contra nós mesmos. O que ele quer dizer com isso? Não seja indiferente. Se de repente a gente vê que um colega ele tá triste, que ele precisa de alguma coisa, a gente vai fingir que nada tá acontecendo, fingir que não viu. É importante a gente ir lá e perguntar, tá tudo bem? Você precisa de ajuda, não é? Porque no dia seguinte pode ser a gente que precise de uma ajuda, que precise conversar com alguém. E aí a gente não pode ser indiferente, né? A dor do outro, indiferente à tristeza do outro, indiferente ao outro, não é? Isso que ele quer dizer. 7, não seja amargo. Muitas coisas ruins acontecem, né? Coisas que deixam a gente triste, deixam a gente chateado, mas a gente não pode ficar amargo por causa de tudo isso, não é? Porque se a gente ficar guardando todas as coisas ruins, sempre vão acontecer essas mesmas coisas. Então a gente tem que eliminar, né? Eliminar as coisas ruins. O que aconteceu, aconteceu, ficou acontecido e a gente tem que tentar deixar pra lá. Porque se a gente ficar amargo, se a gente ficar irritado com isso, todas as outras coisas que forem acontecendo, a gente vai continuar irritado, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Então a gente precisa deixar de ser amargo. 8, não seja intolerante. O que ele quer dizer com não seja intolerante? Então a gente precisa tolerar as coisas, né? A gente precisa respeitar as diferenças. Cada um é diferente do outro, não é? Cada um tem um jeito de pensar, tem um jeito de vestir, tem um jeito de agir, tem um jeito, né? Tem um cabelo diferente, uma cor de pele diferente. Cada um é cada um, né? Um é diferente do outro. Então a gente precisa tolerar essas diferenças e a gente precisa respeitá-las, certo? Respeitar as diversidades. Não seja medroso. Então aqui ele fala assim, não seja medroso, seja corajoso, né? Então assim, o medo ele existe e sempre vai existir. Desde que a gente é bem pequenininha, a gente tem medo, né? Quando a gente cresce, quando a gente fica adulto, quando a gente fica velhinho, a gente sempre vai ter os nossos medos. Mas a gente pode deixar esse medo dominar a gente e se tornar uma pessoa medrosa? Não pode, né? Então a gente tem que ser corajoso, a gente precisa ter coragem para enfrentar os nossos medos, enfrentar as dificuldades que a gente vai ter pela frente, tá? E o último, o 10. Não seja burro. O que ele quer dizer com não seja burro? Ele diz assim, ó. Normalmente, quando você está infeliz, você está sendo burro. Então, ele quer dizer o quê?
que a gente precisa sempre buscar a felicidade, né? Então a gente não pode deixar que as coisas que nos deixam tristes continuem, né? Então a gente não pode continuar dessa maneira, porque senão a gente vai ficar triste sempre, não é? Então a gente não pode deixar que coisas ruins aconteçam com a gente, que as coisas aconteçam de forma que deixa a gente triste. A gente precisa sempre buscar o quê? Ser feliz, né? Então a gente sempre tem que buscar a felicidade, sem prejudicar os outros, claro. E a gente sempre, sempre, sempre tem que fazer as coisas buscando ser feliz, né? Buscando ser feliz e fazendo os outros felizes também. Porque se a gente busca a nossa felicidade e prejudica os outros, isso não é felicidade, não é? Então sempre, sempre a gente precisa buscar ser feliz, tá bom? Então são esses os 10 conselhos do pai de João Ubaldo. E vocês aí devem ter muitos conselhos também, né? Que vocês receberam dos pais, dos tios, dos amigos. Vamos pensar um pouquinho em todos esses conselhos do pai do João Baldo e pensar nos conselhos que vocês recebem aí das pessoas que estão à volta de vocês, que cuidam de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Até a próxima. Tchau, tchau.